Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e hoje análise pré-jogo de Santos e Cuiabá, Cuiabá e Santos. A bola rola nesta segunda-feira às 9 horas da noite na Vila Belmiro, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estarei lá na Vila e se tudo der certo vai ter o pós-jogo diretamente do estádio da Casa do Pelé. A gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, de mais um jogo difícil, mais um jogo importantíssimo do Santos nessa nossa luta rumo aos 45 pontos para permanecer na Série A. Antes da gente começar a esboçar os times, mostrar os campinhos, falar do que a gente pode esperar taticamente desse jogo, algumas informações, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para saber quando eu divulgo novos vídeos, deixa um like que é tão importante quanto a sua inscrição. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é legal e leva para pessoas que não conhecem o meu trabalho. Comente aqui o que você espera desse jogo, arrisque um palpite, o que você acha do time do Cuiabá, o que você espera do time do Santos, e se gostar, espalha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, conte para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais, tá certo? Mas vamos lá então falar desse duelo importantíssimo, da 32ª rodada. Mais uma vez, né, o Santos vai, entre aspas, fechar a rodada que foi iniciada ontem com alguns jogos, mais outros jogos nesse domingo, momento que eu estou gravando esse vídeo, agora às 2 horas da tarde do domingo. O que a gente espera é que o Santos não fique nervoso, né? Porque da última vez que o Santos fechou a rodada contra o Coritiba, né? Também foi um jogo no começo da semana. Eu senti um Santos nervoso, porque o Santos já sabia o que precisaria fazer para escapar da zona do rebaixamento. Eu senti um time um pouco aflito. Dessa vez a situação vai se repetir. A diferença é que o Santos já está fora da zona do rebaixamento. O Santos está a 3 pontos do Vasco, que é o primeiro time no Z4, e a 5 pontos do Goiás. Mas o Santos pode ampliar a sua diferença para o Z4 e pode também ultrapassar alguns times na tabela. O Bahia já perdeu do Grêmio nesse sábado, então o Santos, um empate já passa o Bahia. E hoje, às 4 horas da tarde, o Corinthians joga contra o Red Bull Bragantino, que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Se o Bragantino vencer, caso o Santos vença o Cuiabá amanhã na Vila, o Santos também passa o Corinthians em razão do número de vitórias. Então o Santos pode subir na tabela se ganhar, se fizer a lição de casa, claro, ainda depende de alguns tropeços, pode ampliar a distância para o Z4, já que o Vasco pega o líder Botafogo, que está pressionado, precisa voltar a ganhar para estancar a crise, e também o Goiás joga fora de casa contra o Curitiba no Couto Pereira. Então o Santos tem uma rodada em que, se tudo der certo, o Santos pode ter uma situação mais favorável, vai a 40 pontos, que é o mesmo número de pontos do Cuiabá, traria mais um adversário para essa briga e poderia abrir até 7, 8 pontos do Z4, tá certo? E para esse jogo, o Marcelo Fernandes deve voltar a ter uma espécie de força máxima, digamos assim. A diferença do time considerado ideal é que o Lucas Braga não joga. Tomou cartão vermelho no jogo contra o Flamengo, deve ser substituído pelo João Lucas, ex-Cuiabá, inclusive, que a lei do ex dessa vez sorria para nós, e o Marcos Leonardo volta lá no comando do ataque, no lugar do Furt. O Marcos Leonardo cumpriu suspensão contra o Flamengo, também aproveitou essa pausa para tratar um probleminha no joelho, ele deve voltar. E aí, o resto do time é aquele que vocês já sabem, a gente vai mostrar nos campinhos, tá? E antes da gente começar a mostrar as escalações, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Pode parecer um absurdo o que eu vou dizer agora, mas é mais fácil vencer o Flamengo do que o Cuiabá. O Cuiabá não vive a sua melhor fase, né? Mas é um time muito chato, um time muito casca-grossa, um time que dá trabalho fora de casa. Para vocês terem uma ideia, o Cuiabá, por exemplo, fechou o primeiro turno na 8ª colocação. Se a gente for olhar apenas o retorno, o Cuiabá vem um pouco mal das pernas. Analisando apenas a segunda metade do campeonato, o Cuiabá tem uma campanha de 17º no retorno e o Santos é o 6º nessa arrancada com o Marcelo Fernandes. Mas olhando apenas as partidas como visitante, o Cuiabá é o 6º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. 7 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. E a última vez que o Cuiabá saiu para jogar fora dos seus domínios, venceu ninguém mais, ninguém menos do que o líder Botafogo. Então é um time bem chato, um time bem casquinha mesmo. E ano passado, se eu não me engano, acho que no Brasileiro de 2021 ou de 2022, eu fui assistir um jogo do Santos contra o Cuiabá na Vila Belmiro. E eles cozinharam o jogo ao máximo, muita cera. É um time que não tem muita cerimônia de cozinhar o jogo. Então o Santos precisa ter cabeça no lugar,
o plano de jogo do Marcelo tem que ser muito bem executado, porque o Cuiabá não vai pensar duas vezes em furar a bola e dificultar a vida do Santos. Então, o Santos tem que ter cabeça no lugar e jogar com a bola no chão, porque eu acho que aí não é nenhum menosprezo ao time do Cuiabá. Se o Santos botar a bola no chão e a gente for por uma disputa de bola, né, de quem joga melhor, de quem tem as melhores peças, o Santos é muito mais time do que o Cuiabá. Mas vai ter que competir, vai ter que se entregar e a gente espera que se repita algo que a gente tem visto nos jogos recentes na Vila Belmiro. O Santos ligado nos 220, tentando amassar o seu adversário desde o apito inicial. Vamos agora para os campinhos para a gente começar a esboçar o que a gente pode esperar desse jogo, tá certo? E aí, como vocês já estão acostumados com os campinhos, a gente traz as prováveis escalações e depois começa a desenhar o que a gente pode esperar dos dois lados. A provável escalação do Santos, essa foi a escalação que treinou ontem, tá? No sábado. O Santos ainda treina nesse domingo, mas eu resolvi gravar esse vídeo um pouco mais cedo para poder curtir o domingão de folga depois de um plantão de 3 dias, esse feriado de finados. Provável escalação do Santos, então, João Paulo no gol, João Lucas, substituto do Lucas Braga, Messias, Joaquim e Dodô, Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Lucas Lima, e lá na frente o nosso baixinho Soteldo com o Marcos Leonardo, tá certo? E o Cuiabá deve manter a escalação que vem... Na verdade, o Cuiabá tem 2 desfalques, tá? O Ranielli, primeiro volante, está suspenso, e quem jogava no meio de campo também, ali do lado onde está o Sobral, que vocês estão vendo, o Lucas Mineiro saiu machucado na última partida, não deve jogar. Mas o provável Cuiabá tem Walter no gol, Matheus Alexandre na lateral direita, Marlon, Alain Pereur e Riquelme na lateral esquerda, Felipe Augusto, Denilson, Sobral ou Ronald, que pode entrar no lugar dele, e na frente, Cleison, Isidro Pita e o menino maluquinho, Daverson, tá? Então vamos começar a mostrar o que a gente pode esperar desse jogo. Eu vou começar falando, claro, do time da casa, do time do Santos Futebol Clube, tá? Essa deve ser a formatação do Cuiabá sem a bola, tá? Naquele estudo que eu faço tradicional para trazer o pré-jogo aqui para vocês, eu analisei diversos jogos do Cuiabá fora de casa, mas principalmente os jogos em que o Cuiabá jogou com essa formação desse time considerado ideal pelo Antônio Oliveira. Sem a bola, eles marcam num 5-4-1, ou às vezes num 4-5-1. Mas contra o Botafogo, o último jogo fora de casa, foi assim que eles se postaram dentro de campo. O primeiro volante, que era o Ranieri naquela partida contra o Botafogo, afundando na linha de defesa para formar esse cinturão com 5 jogadores. Congestiona bastante também a intermediária com uma linha de 4 e só o Daverson lá na frente. E aqui, até o próprio Pita, que é um jogador de frente, um camisa 9, centroavante, de muita força física, fechando aqui, e ele é uma válvula de escape quando o Cuiabá recupera a bola. E aí você vai me perguntar, André, por que você marcou então essa área aqui? O que interessa ao Cuiabá e o que o Cuiabá fez muito contra o Botafogo e como o jogo acabou 1-0, a gente pode deduzir que a tática do Cuiabá deu certo e o Botafogo acabou tendo um prejuízo. Congestiona o meio, o corredor central, a entrada da área intermediária e obriga com que o time adversário fique jogando a bola para o lado para fazer chuveirinho, fazer a bola cruzada na área. O Marlon é bom por cima, o Imperiur é bom por cima e tem o Walter também, que é um grande goleiro. Então, ao Santos não interessa esse tipo de jogo. Primeiro porque, sinceramente, eu não acho que o João Lucas e o Dodô sejam exímios cruzadores. E segundo, um ataque que tem Marcos Leonardo e Soteldo, a gente não tem uma grande estatura. Então, a nós não interessa esse jogo de chuveirinho. O Santos vai precisar entrar por baixo e tocando. E para isso vai ser fundamental a movimentação do Soteldo, se associando com os jogadores, fazendo essa movimentação nas costas dos volantes, na intermediária do Cuiabá, onde ele rende melhor, para que o Santos tente ter pelo menos igualdade numérica no setor da bola. Então a bola chegou aqui pelo lado esquerdo, que o Soteldo se junto com o Jean Lucas, que o Marcos Leonardo venha dar uma opção, para que a gente tenha ali condição de jogar, né, para tentar escapar do Cuiabá. Vamos ter que ter um jogo rápido, tá? E aí você vai me perguntar por que o Rincon está aqui, porque o Marcelo Fernandes está optando por essa escalação para que ele possa mudar o esquema sem mudar peças. Então, em algumas circunstâncias, o Rincon atuando como terceiro zagueiro, em outras, jogando ao lado do Fernandes. Mas eu acho que na saída de bola ele com certeza deve afundar para ter uma melhor saída de bola. Então o Santos vai precisar de muita movimentação, muita velocidade para abrir o Cuiabá,
para não deixar que essa linha de 5 do Cuiabá fique estática. E aí, se o jogo se desenhar muito truncado, com o Cuiabá fechado e o Santos não conseguindo jogar, acho que uma alternativa que a gente pode ver, eu vou até fazer isso ao vivo aqui, não estava nos planos, mas me ocorreu isso agora. Se o jogo tiver muito assim, trocação, só um time ataca e só um time defende, por que não tirar o Rodrigo Fernandes e colocar o nosso amigo, cadê o Mendonça aqui? O grande Speed Mendonça, que eu acabei esquecendo. Bom, mas o Mendonça não está aqui, mas vamos só, peço desculpas a vocês, vamos simular aqui o Patati, tá? Pode ser o Patati, mas aqui onde está escrito Patati, leia-se Speed Mendonça, para espalhar o time do Cuiabá. Assim você abre um jogador pelo lado, abre o Soteldo pelo outro, deixa o Marcos Leonardo por aqui, o Rincon salta uma linha para jogar junto com o Lucas Lima, né? E aí você pode ter, perdão, o Rincon, o Jean Lucas joga junto com o Rincon e o Lucas Lima por aqui. Acha que o Lucas Lima tá mal? Uma outra coisa que a gente tem visto, o Soteldo faz a meia e aí quem entra por aqui é um ponta. Aí sim, o Mendonça ou até mesmo, enfim, acho que essa é uma alternativa que o Santos precisa ter em mente, tá? Porque o Cuiabá não vai hesitar em se fechar lá atrás. Então, a tônica que eu espero do Santos é intensidade mais inteligência, sem dar ao Cuiabá o que ele mais quer, que é bola pelos lados para cruzar na nossa área, porque isso é improdutivo dada a estatura do nosso time, tá? E aí passando para como o Santos tem que se preocupar quando o Cuiabá tiver a bola, claro, eu espero um Santos com mais posse de bola, mas o Cuiabá, quando tiver algumas oportunidades para construir, essa é a tônica do time do Cuiabá. Eu separei esse lado esquerdo porque é por aí, principalmente, que o Cuiabá centraliza as suas jogadas, tá? O Pita, apesar de ser um 9, ele faz bastante esse lado por aqui. E o Cleison, na verdade, um passo antes, né, para a gente mostrar o que a gente pode esperar do Cuiabá. O Cuiabá joga com 3 volantes e o Denilson, que é cria do Cuiabá, inclusive foi convocado, se eu não me engano, para disputar o PAN do Chile, mas o Cuiabá não liberou. O Denilson ele joga um pouco mais adiantado, tá? Então são 3 volantes com o Denilson saindo um pouco mais, mas ele faz um falso papel de meia. Quem sai do lado direito, muitas das vezes, para centralizar o jogo, como uma espécie de articulador, é o Cleison. Então ele fecha para cá. Então, o Cuiabá tem muitas jogadas por esse lado esquerdo. O Pita não é o mais habilidoso dos jogadores, mas ele tem muita força física, é aquele jogador com a capacidade de arrasto, né, que a gente fala, que é o cara que leva a bola na força, na velocidade, na imposição física. Esse lateral Riquelme também é um bom jogador do Cuiabá, é um jogador bastante interessante que, dos jogos que eu pude ver do Cuiabá, me agradou bastante. Então, eles colocam esses jogadores pelo lado esquerdo do campo e é por aqui que saem as principais jogadas. Por quê? Uma jogada muito forte do Cuiabá é essa jogada aqui, né? Uma ultrapassagem do Riquelme, cruzamento para o Daverson. E o Santos precisa tomar muito cuidado com o Daverson, que é um personagem folclórico, é um jogador que vira meme constantemente, mas ele tem muito bom valor. O Daverson é um bom centroavante, que paga um pouco o preço pelas palhaçadas que ele faz. É um jogador realmente bastante caricato. Mas, se você está inscrito aqui no canal há muito tempo, você pode se lembrar que eu falei no pré-jogo, lá no primeiro turno de Santos e Cuiabá, que era justamente essa a principal jogada do Cuiabá. Um turno depois, essa segue sendo a principal arma do time do Pantanal Mato-Grossense. Jogo pelo lado do campo, cruzamento para o Daverson. E o Daverson ele tem uma leitura de espaço muito, mas muito boa. Eu falei no primeiro turno e repito agora. Ao Daverson interessa ficar aqui, ó, se fingindo de morto entre os dois zagueiros. Ele tem um ótimo senso de posicionamento e ele ganha essa bola justamente quando ela passa do primeiro jogador, ele antecipa antes de chegar no segundo. Então o Santos precisa tomar cuidado. No primeiro turno, inclusive, tomou um gol assim do Daverson. Eu não me lembro se foi numa falta lateral ou num escanteio. Mas ele fica plantado na marca do pênalti, sobe entre os dois zagueiros e cabeceia. Outra coisa que o Daverson faz com bastante precisão dentro da área é o facão. Ele antecipa zagueiros, sim, tá? Dá casquinha no primeiro pau, ataca o segundo pau na diagonal, ele tem uma movimentação muito interessante. Como eu falei, é um jogador meme, é um jogador caricato, mas muito eficiente e muitos pontos do Cuiabá passam diretamente pelo Daverson. Então o Santos vai precisar, além da tensão na bola aérea,
Santos que tomou gol de cabeça no jogo contra o Corinthians, né? Numa bola alçada na área, tomou gol de cabeça contra o Flamengo, numa bola desviada no primeiro pau, a bola aérea que vem nos machucando, está nos ajudando ofensivamente com o Joaquim, com o Rincon, mas defensivamente voltou a ser um calcanhar de Aquiles do time do Santos. Então vai precisar ter bastante atenção. E aí aqui, mais uma vez, por que eu acho que sem bola o Santos vai marcar com uma linha de 4? Para poder não deixar que o Cuiabá tenha superioridade numérica na fase ofensiva, né? Já que o Pita joga por aqui, poder fazer essa marcação, o Lucas Lima encostando aqui no Riquelme, fazendo uma sombra, o Rincon encosta no Cleison, deixa o Joaquim e o Messias vigiando o Daverson, e por aí você vê aqui o encaixe tá mais facilitado. Então acho que sem a bola o Santos deve marcar com uma linha de 4 para não deixar que o Cuiabá tenha essa superioridade numérica, já que, como eu acabei de falar, o Daverson sai do lado direito, vem por dentro para poder se associar, principalmente do lado esquerdo, onde o Cuiabá cria as suas principais chances de gol. Tá certo? E aí, voltando para mim, para a gente encerrar o vídeo, só um resumo, né? Eu acho que, de novo, vai me surpreender muito se o Cuiabá encarar o Santos de peito aberto. Não é assim que o Cuiabá joga, não foi dessa forma que o Cuiabá se transformou no sexto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. É um time que não tem medo de dar a bola para o adversário e sair no contra-ataque. Foi assim, inclusive, o gol contra o Botafogo. Uma coisa também que o Santos precisa prestar atenção, eu vou voltar aqui no campinho rapidamente. Em algumas vezes nos contra-ataques do Cuiabá, o que acontece, tá? Vou posicionar o time aqui rapidinho e vou limpar aqui para vocês. O Daverson, ele sai aqui, ó, para dar esse apoio, e o Pita faz esse facão, tá? Só essa meramente ilustrativo. Foi assim que o Cuiabá fez o gol. Eles recuperaram uma bola no campo de defesa, o Daverson vem, atrai a marcação, se eu não me engano, acho que é o Adrielson que sai junto com ele, e o Pita ataca exatamente as costas do zagueiro. Então o Santos também precisa prestar atenção, porque o Cuiabá é um time bastante letal jogando dessa forma, tá? É um time que constrói seus pontos fora de casa no contra-ataque. O que eu espero do Santos é a repetição de algo que a gente viu nos últimos jogos na Vila Belmiro, contra Bragantino, contra o próprio Coritiba, e entre outros jogos, que o Santos comece em cima, amassando, martelando, para que nesse ímpeto inicial o Santos consiga tirar o zero do placar. Porque aí o Cuiabá vai precisar sair um pouco mais. Porque se o Santos ganhar, chega aos 40 pontos, mesma pontuação do Cuiabá. Vai ser mais um time trazido para essa briga em busca dos 45 pontos. Então abrir o placar cedo é fundamental para tirar o nervosismo, tirar a ansiedade do Santos de querer fazer o resultado logo e tirar também o Cuiabá da sua zona de conforto, porque jogando na Vila Belmiro contra o Santos, o empate para o Cuiabá está mais do que suficiente. Então, em resumo, é isso. Que o Santos não confunda velocidade com pressa, porque a pressa, vocês sabem, é inimiga da perfeição. Tem que ter uma execução boa do plano de jogo, mas sem meter o pé pelas mãos. Se o Santos botar a bola no chão, tiver movimentação, tiver inteligência e tiver atenção com o Daverson, com o Pita e com esses jogadores que eu destaquei, Denilson e Riquelme, a gente tem tudo para fazer uma boa partida, somar mais 3 pontos, alegrar a torcida e aí amanhã à noite, assim que acabar, gravar o vídeo lá direto do estádio, rapidinho, antes que o pessoal que faz lá a segurança da Vila me expulse da arquibancada, como aconteceu contra o Grêmio, e para a gente trazer o melhor conteúdo para vocês em loco, tá certo? Nos vemos então amanhã com o pós-jogo de Santos e Cuiabá, que a gente espera que seja com 3 pontos do Peixão. Um abraço a todos e até a próxima.